Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu resolvi trazer a confecção desse sutiã infanto, né? Infantil. Ele é um bojo bem pequenininho. A numeração dele é... Eu acho que ele nem tem numeração, ele tem só o P mesmo, PP, né? Que ele é infantil, ele é bem pequenininho, bem pequenininho. Então, nós vamos confeccionar ele hoje. Então, eu vou fazer ele na renda, como é um sutiã que não precisa de sustentação, é só para contornar mesmo os seios, né? Que tá começando a se formar agora. Então, esse aqui é até bonitinho, ó. Ele tem uma menininha por dentro. Eu achei tão bonitinho, sabe? Então, eu vou confeccionar ele aqui agora. Então, antes de começar, eu já vou pedindo a vocês que não for inscrito, se inscreva, ativa os sininhos, deixa o joinha e compartilhe o vídeo para nos ajudar, tá bom? Então, aqui o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar esse molde, o tamanho P mesmo, ele é uma base normal, né? Eu vou utilizar o tamanho P, só que porém o meu tem essa pontinha. Então, eu só não vou colocar essa ponta, porque ele fica muito alto, né? Então, para ele não ficar muito alto, eu só tirei essa pontinha aqui, ó. Para ele ficar assim, mais retinho. Aí, eu contornei, fiz aqui a entradinha. Eu dobro a renda, como eu já tenho uma certa experiência, mas quem não tem pode fazer o resto da base. Mas eu só dobro a renda ou o tecido. Posiciono o meu molde. E aqui eu só coloco o meu bojinho, pra mim saber o tamanho. E já vou e faço aqui, eu deixo 1 centímetro e já faço contorno e encontro aqui com o molde. Porque assim eu consigo pegar todos os outros tamanhos. Então, vamos lá. Nós já estamos com o nosso bojo, estamos aqui com a nossa base. Cortei um forrinho de algodão aqui pra me colocar só no meio mesmo. Então, já cortei, dei uma barrinha reta aqui pra me jogar pra dentro. Então, eu já vou prender ele aqui. Eu vou prender ele aqui, ó. Vou passar uma costurinha aqui, vou passar um aqui. Aqui no meio eu não vou prender, tá? Aqui eu deixei um pouquinho menor do que a renda, porque quando eu colocar o elástico, aí eu venho e tampo a ponta. Quando eu colocar aqui o meu elástico, vai tampar a ponta, então aí ele já fica bom. Então, eu vou mostrar aqui o passo a passo pra vocês. Então, aqui primeiro eu vou pregar meu forrinho aqui. Eu vou passar uma costura aqui. Se vocês tiverem o overlock, vocês podem usar, mas eu não vou usar o overlock, não. Vou passar uma costurinha reta aqui, prendendo de um lado e do outro, pra gente poder tá colocando o bojinho. Então, já fiz aqui o processo com minha base. Agora, eu vou forrar o meu bojo. Eu já vou forrar ele aqui dessa forma, porque eu vou passar um viés aqui nessa parte. Mas se vocês não fossem passar um viés, então vocês poderiam encapar ele assim, né? Colocar o certo pra cima, o avesso aqui pra baixo, passar a costurinha, depois revirar. Mas como eu vou fazer esse modelinho, eu já vou mostrar pra vocês o passo a passo certinho como eu faço. Então, aqui, com o meu tecido aqui já pronto, eu não tiro o bojo dele, não. Eu já coloco ele aqui já logo de uma vez. Então, eu venho aqui, ó, eu meço de forma que essa pontinha aqui fica sobrando um pouco. E já venho aqui, ó, e já vou passar uma costurinha aqui prendendo até aqui. E daqui eu já faço o contorno também, esticando certinho, organizando, porque
essa forma, a gente já vai passar um viés aqui, né? Então, já vou encapar aqui esse bojo já inteiro. Aqui tá o avesso pra cima. O avesso no certo aqui do bojo, né? Então, aqui eu encapei os meus bojos. A sobra de tecido que sobra quando a gente encapa daquele jeito, aí eu vou e faço 3 preguinhas, organizo elas bem organizadinho. Faço 3 preguinhas, né? Que é o famoso pezinho de galinha que eles falam. Aí eu sempre atento à mesma direção. Aqui eu já vou... Outra coisa, vocês nunca puxem muito esse tecido não, que se vocês puxar muito, como o bojinho ele é bem pequenininho, bem fininho, aí ele vai ficar dobrando para trás, tá? Você só organiza de forma que ele não vai ficar muito esticado, tá bom? Vocês só vão organizar ele. Aqui eu vou pegar primeiro essa parte, eu gosto de pôr sempre o lado esquerdo, aqui o direito para cima. Eu sempre ponho o lado esquerdo primeiro, porque aí facilita na hora de colocar aqui o lado direito, tá? Então, essa é uma dica aqui muito interessante, que antes eu colocava aqui primeiro, porque ele era mais fácil de colocar, então eu colocava primeiro, mas só que aí quando eu ia colocar isso aqui, dava um pouquinho de trabalho, porque o outro bojo já ia estar aqui, né? Então, eu já colocava a parte mais ruinzinha de colocar. Então, aqui vocês vão... Eu sempre gosto de deixar um pedacinho bem pouquinho, assim, para não correr o risco do bojo ficar assim para fora, tá? Então, vocês deixam um pouquinho, bem pouquinho mesmo. E aí, vocês vão passar uma costura aqui prendendo o bojo desse lado. Depois, vocês vêm também, vê o tanto que vocês deixou do lado de lá, deixa do lado de cá. Se sobrar alguma coisa aqui do outro lado, vocês têm que deixar o mesmo tanto aqui. Se não sobrar desse outro lado, vocês também não podem deixar sobrar aqui, tá bom? Olha que coisa mais linda que tá ficando. Ele é bem pequenininho, bem delicadinho, né? Então, aqui eu já coloquei os 2 bojos, tá? Deixei aqui a pontinha, igual eu falei com vocês, para não correr o risco do bojo ficar fora. Então, aqui, era hora da gente colocar o viés taquara. Mas como é um bojo muito pequenininho, não precisa de reforço, né? Então, não reparem um barulho, é porque tem uma construção aqui ao lado. E aí acaba... Já faz dias que eu tô querendo fazer o vídeo e sempre não dou conta de fazer por causa do barulho. Mas hoje esse vídeo tem que sair, né? Então, como eu tava falando com vocês, então, em vez de eu colocar o viés taquara, para colocar o aro, eu vou colocar só um viés, aquele viés da gente colocar do lado, eu vou passar só um viezinho para fazer um acabamento, porque a gente não tem necessidade de colocar um aro, porque ele é bem pequenininho, né? Então, nós não vamos pôr um aro. Eu vou passar o viés aqui, eu passo com ele assim. Eu jogo essa parte aqui toda pra dentro aqui, passo o viés, né? Depois, eu venho e faço um acabamento prendendo a ponta dele aqui, na base. Aqui, ó, eu passei o viés, aí eu passei ele na reta mesmo. Agora eu vou vir aqui na beirinha de cá e vou prender ele agora assim aberto. Se você já querer deixar assim, ele fica bonitinho. Mas eu quero prendê-la aqui para ficar mais bonitinho. Então, eu vou vir aqui na beirinha de cá, ó. Eu vou passar um ponto deixando ele assim agora, tá? Aqui eu já passei o viés. E já coloquei aqui o primavera também, só embaixo com zigue-zague. Agora é só colocar um lacinho e eu vou passar o viés aqui também.
Vou colocar esse laço. Então aqui tá dando um pouco de trabalho para gravar, porque sempre tem barulho, mas estamos quase terminando. Então aqui eu já coloquei o meu viés, coloquei na zigue-zague mesmo. Coloquei o viés atrás, já coloquei o meu lacinho, né? Então aqui ele fica assim, ó. Eu optei por colocar o viés em cima, porque eu acho que ele fica mais, tipo, mais delicado, mais macio. Porque quando a gente coloca o tecido e vira, acaba ficando um pouquinho mais grosso, né? E como esse bojo, ele é muito pequenininho, ele é para uma pessoa assim que tá começando a nascer os seios agora, então, quanto mais delicadinho ficar, melhor é, né? Pra não dar volume. Então, aqui eu já preparei minhas alças. Eu acho que todo mundo já sabe fazer uma alça. Se caso vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando a fazer a alça, vocês podem deixar aí no comentário que no próximo vídeo eu ensino vocês a fazer a alça passo a passo. Mas a alça é bem simples de fazer, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me deixam aí. Então, agora eu vou colocar o fecho, né? Vou finalizar, vou colocar o fecho aqui. Ah, mais uma coisa. Sempre quando vocês fazerem o sutiã, principalmente nós que não tem aparelho, eu mesmo não uso aparelho, vocês vêm aqui na lateral, põem, aqui no caso não é o viés, né? O taquara, vocês vão colocar em contra aqui, ó. E vão medir, porque se ficar um maior que o outro, esse daqui mesmo encontrou, só tem as rebarbas para poder cortar, tá? Mas se ficar um pedacinho assim, ó, às vezes não estica o elástico, né? Esticou um pouquinho a mais de um lado, do outro não. Então, vocês têm que vir e acertar, porque senão o cochete não fica no meizinho certinho atrás, tá? O meu aqui deu certinho, então eu vou só cortar os rebarba e colocar o fecho, tá bom? Então, aqui está finalizado. Olha que gracinha que fica. Bem acabadinho. Aqui. Ficou perfeito, bem... E não tem aro, mas tá bem acabadinho. Então esse é o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.